Olá pessoal, meu nome é Armando da Silva Moraes, sou professor de Educação Física e venho através desse canal colocar para vocês um esclarecimento, né, de todas as dúvidas a respeito de treinamento, a respeito da, dessa área que é a Educação Física, de uma forma bem é, informal, bem fácil de entender, né, sem um linguajar técnico muito complicado de se entender. Então a gente vai estar desenvolvendo esse canal aqui várias questões, né, várias dúvidas a respeito de como funciona o corpo, a respeito de alimentação, a respeito de treinamento, uma finalidade de coisas que a gente pode estar abordando aqui nesse canal, tá? Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre adaptação neuromuscular, né? Do que se trata a adaptação neuromuscular? Bem, a adaptação neuromuscular nada mais é do que o processo onde o corpo se prepara para receber um próximo treinamento, uma nova agressão, né? Então, a gente tem o treino, você começa a fazer um treinamento. Quando você acaba esse treino, o seu organismo já começa a se preparar para receber aquela agressão, aquele exercício, né, aquele treinamento novamente, de forma a, no próximo treino, suportar melhor, né, as condições que aquele treinamento exigiu. Então, como é que isso vai acontecer, né? A literatura científica preconiza de que essa adaptação ela pode ocorrer no período de 7 até 14 dias. Isso depende de um indivíduo para o outro, né? Tem gente que consegue se adaptar mais cedo e tem gente que vai conseguir se adaptar mais tarde. Então, para a gente não ter um erro aí, né? A gente considera que esses 14 dias aí, essas 2 semanas, né, vai ser o processo de adaptação neuromuscular aos estímulos dados pelo exercício proposto, né? Então, quando o nosso corpo ele tende a economizar energia. O tempo inteiro a gente economiza energia. Então, a adaptação ela serve para isso, para que no final das contas, aquele exercício proposto, aquela atividade proposta, recrute menos unidades motoras e você venha a economizar energia, né? Muita gente já deve ter passado por essa experiência. Assim que você inicia um treinamento, parece ser naquela primeira até a segunda semana a fase em que você obtém maiores resultados e depois parece que o corpo vai apresentando um resultado mais lento. Isso se dá porque quando você começa um treinamento, inicia o treino, como são movimentações técnicas, como é uma força que o seu corpo não está acostumado a ser submetido, ele entende aquilo ali, né, como um fator estranho para o corpo, e aí o número de unidades motoras recrutadas, ou seja, de fibras musculares recrutadas, é muito maior nas primeiras semanas do que depois, quando o corpo começa a se adaptar, né? Então, a gente vai explicar aqui, uma unidade motora é um único neurônio que irriga um determinado número de fibras musculares, né? E quando a gente começa um movimento que para o corpo é estranho, né, o número de unidades motoras não é só uma, são várias unidades motoras trabalhando, e aí quando vai se adaptando, conforme o organismo vai se adaptando a esse treinamento, né, esse número de unidades motoras é reduzido, ou seja, no período de 2 semanas com um determinado treino, estando a mesma carga, né, a mesma velocidade de execução, o mesmo intervalo de tempo, vai acontecer que no final dessas 2 semanas o meu número de unidades motoras recrutadas é bem menor do que no primeiro dia de treino, onde eu tinha ainda um movimento descoordenado, desequilibrado, onde eu tive que produzir mais força por conta de não estar acostumado com aquela sobrecarga. Então, no final desses 14 dias, a adaptação já ocorreu, né? Então, quando a gente tem aí do treinamento até a adaptação, eu tenho uma variação da adaptação, né? Nesses 7 a 14 dias aí, o meu corpo, quando recebe essa primeira agressão, ele vai desse ponto
e vai subindo ao passar dos dias, ele vai subindo em escala em termos de condicionamento, ou seja, eu ganho nesses dias aí, eu ganho mais força, eu ganho mais resistência cardiovascular, né? Eu ganho mais resistência cardiopulmonar e tudo com a finalidade de no fim desses 14 dias eu estar gastando menos energia, né? Ponto. Chegamos à adaptação. O corpo se adaptou agora àquele exercício inicial, né? O que a gente tem que fazer para continuar tendo resultado? Se você parar por aí e não apresentar mais estímulo novo nenhum ao organismo, o seu corpo ele vai estagnar aquele resultado, aquele ganho ali vai ficar em cima daquela proposta que o exercício está oferecendo, aquelas cargas, né, aquele estímulo que o exercício está oferecendo. Então, para a gente continuar a estar ganhando mais força, ganhando mais massa muscular, ganhando mais condicionamento físico, eu preciso dar um novo estímulo, já que chegou a adaptação do corpo àquele primeiro estímulo. Então eu vou lá e dou um novo estímulo. Esse novo estímulo pode ser na sobrecarga, pode ser na velocidade de execução, pode ser no número de repetições, pode ser na redução do intervalo de recuperação, tá? Então pode ser dado esse estímulo de várias formas, né, para poder o corpo estranhar, opa, o que está acontecendo aqui hoje? Por que fulano de tal acrescentou mais peso e tal, vou ter que recrutar mais músculos? Então aí começa de novo nesse segundo ponto aí de adaptação, onde você oferece um novo estímulo, né? Você vai ter um recrutamento maior de novo, como se fosse no teu primeiro dia de treino, de mais unidades motoras. Isso vai fazer um gasto calórico maior, consequentemente você vai ter agora de novo uma queima de gordura maior, né? Você vai ter um recrutamento de unidades motoras maior, tendo também uma hipertrofia numa quantidade maior de fibras musculares, né? Então o ganho de massa muscular vai ser maior e todo aquele condicionamento físico que a gente falou anteriormente vai ter ganho, né? Então o processo é esse. Se a gente respeitar esse protocolo, né, de que de 7 a 14 dias você tem que ser dado um novo estímulo, você consegue ter um resultado mais rápido. Agora, se você quiser chegar a esse período de adaptação de 14 dias e manter mais uma semana, entendeu? Mantém mais uma semana naquela linha ali, sem aumentar, sem dar estímulo nenhum, você vai ter ganhos, mas vai ser um ganho de forma mais desacelerada, né? O importante, galera, é sempre estar aumentando, tá? Sempre estar dando um estímulo novo ao exercício, para que o seu condicionamento venha sempre a ter ganho. Aí, vamos lá. Você vai me perguntar, por que eu preciso saber disso? A gente tem que saber disso, ou provavelmente muita gente já sabe, né? Mas algumas pessoas têm que saber exatamente que o corpo precisa, ele vai se adaptar a uma sobrecarga nesse período de tempo. Por quê? Porque muita gente coloca na cabeça que não consegue mais aumentar as cargas. Chegou no seu limite, entendeu? E, assim, o corpo, ele tende a ficar numa zona de conforto, né? Aí a sua cabeça obedece a essa zona de conforto, ou seja, se o meu corpo é preparado para economizar energia, a tendência dele é ficar naquela zona confortável. Então, se não tiver alguém do seu lado, ou o personal, ou você botar na cabeça que tem que aumentar, que já passou o período de adaptação, eu posso tentar aumentar a carga, ou eu posso tentar aumentar o número de repetições, ou eu posso tentar reduzir o tempo de intervalo de descanso do treinamento. Algum estímulo você pode tentar dar, entendeu? Sabendo que em 14 dias seu corpo já se adaptou àquela condição. Então vai chegar uma hora, é claro, né, que ou o aumento da carga, ou a redução do intervalo de descanso, né, ou o aumento do número de repetições vai tornar aquela carga estressante demais ao músculo e você não vai conseguir mais colocar tanto peso ou reduzir tanto o intervalo de tempo. E o que você vai fazer? Você vai trocar a biomecânica do exercício, né? Vai chegar uma hora que fica limitado demais, ninguém, assim, você vai chegar você começa com um supino, por exemplo, onde tem 10 kg de cada lado e chega um supino que tem 60 kg de cada lado,
aumentar mais que isso, depois fica um pouco mais difícil. Então, qual é a intenção aí? Apresentar algo novo para o organismo, né? Já que eu não consigo aumentar muito mais a carga do meu supino, vamos trocar de exercício, vamos colocar um exercício novo, vamos apresentar um outro exercício de peitoral ao invés do supino, e aí eu começo todo o processo de novo, desde o início com uma carga onde eu consiga suportar um número adequado de repetições para estressar o peitoral, e vou me adaptando àquilo ali e aumentando novamente a carga até chegar numa carga bem máxima, né, para a gente poder treinar uma hipertrofia contínua. Então, chegou lá no seu limite, né, se é que para alguns existe o limite, você vai troca de exercício, né, e começa do zero com aquele novo exercício. Vai ser uma proposta bem bacana para o seu músculo. O que acontece é que quando você permanece numa série muito tempo, o seu corpo já se acostuma tanto que ele já sabe a ordem de tudo, a ordem por onde você vai começar, né, qual a carga inicial que você vai botar, o número de repetições que você vai fazer, né, o intervalo de tempo. Então ele já sabe, o nosso organismo ele já cronograma tudo direitinho, assim, sabendo tudo que você tem para fazer naquela série. E é bom sempre a gente pegar o nosso corpo de surpresa, né, acrescentando algo novo para ele, e ele não reconhecer aquilo ali mais, ele chegar e tomar um impacto tal, uma agressão tal, que ele tenha que estar sempre gastando mais energia, recrutando mais unidades motoras e causando um resultado cada vez maior, tá? Então, essa é a questão da adaptação neuromuscular, né? E quando a gente fala neuromuscular, a gente lembra que não é uma adaptação só muscular, ela é neuronal também, ou seja, o sistema nervoso está ligado diretamente a esse trabalho aí, né? O nosso sistema nervoso ele produz força através de hertz de frequência nessa unidade motora para produzir o movimento e a contra-resistência a uma determinada resistência, não, uma determinada sobrecarga. Então, quando você tiver com alguma dificuldade em executar um exercício com uma carga maior, né, com um aumento de carga considerável, vale, independente da quantidade de repetições que você for fazer, executar esse movimento com a carga aumentada para informar o seu sistema nervoso que você quer produzir mais força. Você quer colocar mais força, esqueça o número de repetições. Se você conseguir botar uma carga a mais, executando 3, 4 repetições, que a gente chama isso de força pura, né, ao final de uma série que você já tenha feito, vamos supor, você quer tentar conseguir aumentar o seu peso de supino. Parece que você chegou no seu limite e você não consegue mais aumentar o peso do supino. O que você faz? Faz as suas 3 séries normais, né? E ao final das 3 séries, faz uma 4ª série, colocando uma carga que dê para você executar aí 3 a 4 repetições. Então comece a fazer isso, mostrar para o seu peitoral que você quer produzir mais força naquele elemento supino, entendeu? Fazendo assim, o seu sistema nervoso vai entender e vai se adaptar a essa força a mais que você quer produzir. E ele vai também se preparar para colocar essa força lá naquelas 3 séries de supino que você já faz. Entendeu? Então é assim, galera. É assim que funciona o sistema de adaptação, tá? Você agride, você tem um período de variação da adaptação, que é de 7 a 14 dias, e tem a adaptação, que é o platô. Nesse platô, quando eu chego nesse platô, eu estimulo de novo, eu dou uma nova carga, né? Eu dou algum estímulo diferente para esse treino, para poder que eu consiga de novo subir, ter uma nova variação de adaptação e chegar num outro platô. Isso tudo vai me dando esse condicionamento que eu preciso. O que é o condicionamento? A força, né? O condicionamento cardiovascular, o condicionamento cardiorrespiratório, né? Que o treino vai te exigir, tá bom? Então, galera, valeu, curte aí,
dá um like pra gente e se inscreva no nosso canal que vai ter muita coisa bacana aí pela frente, tá? Um abração, fiquem com Deus.